Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Sistemativo. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes da neurofisiologia, sinapses e neurotransmissores. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu a estrutura básica dos neurônios, vimos como as células da guia funcionam e entendemos a organização do sistema nervoso. Mas agora surge uma pergunta inevitável: como esses bilhões de neurônios eles conversam entre si? Porque de nada adiantaria ter um cérebro com 86 bilhões de neurônios se cada um deles funcionasse isoladamente. O que torna o sistema nervoso poderoso é justamente a capacidade de comunicação, a formação de redes complexas onde a informação circula, é processada, modulada e transformada em resposta. Essa comunicação acontece nas sinapses. Agora, prepare-se para mergulhar no conteúdo, e que toda honra e glória sejam dadas a Deus, pois é dele que vem a sabedoria que nos guia, e que a graça e a sabedoria de Deus esteja conosco. A sinapse, ela é a junção funcional entre dois neurônios, ou entre um neurônio e sua célula-alvo, que pode ser um músculo ou uma glândula. É nesse espaço que ocorre a mágica da comunicação. E o mais interessante é que essa comunicação não tem um único formato. Existem sinapses elétricas e sinapses químicas, cada uma com sua característica própria. As sinapses elétricas são as mais antigas do ponto de vista evolutivo. Aqui não há liberação de neurotransmissores. A comunicação se dá através de junções gap, também chamadas de gap junctions, formadas por proteínas chamadas conexinas. 6 conexinas formam um M-canal em uma célula. E esse M-canal, ele se alinha com outro da célula vizinha, criando um canal direto, de citoplasma a citoplasma. Isso permite que íons em pequenas quantidades de moléculas passem de uma célula a outra, quase instantaneamente. O resultado é uma transmissão extremamente rápida e muitas vezes bidirecional, ou seja, os sinais eles podem ir nos dois sentidos. Esse tipo de sinapse é ideal para circuitos que exigem sincronia absoluta, como aqueles que coordenam movimentos rítmicos respiratórios ou descargas rápidas em respostas reflexas. Mas há uma limitação. Como o sinal ele é elétrico direto, não há grande possibilidade de modulação. A sinapse elétrica é prática, é veloz, mas é pouco flexível. Já as sinapses químicas são o verdadeiro trunfo do sistema nervoso humano. Aqui, a comunicação ela ocorre por meio de moléculas mensageiras, que a gente vai chamar elas de neurotransmissores. Diferente das elétricas, elas permitem integração, modulação e plasticidade. O processo é fascinante e ocorre em etapas bem definidas. Tudo começa quando um potencial de ação ele chega ao terminal pré-sináptico. A despolarização da membrana abre canais de cálcio dependentes de voltagem. O cálcio, que está em concentração muito mais alta fora do neurônio do que dentro, entra rapidamente. Esse influxo de cálcio ele vai ser o gatilho para a fusão das vesículas sinápticas com a membrana. E é aqui que entra o detalhe molecular importantíssimo, a exocitose dos neurotransmissores dependente de um conjunto de proteínas chamado complexo SNARE. Essas proteínas, sinaptobrevina, sintaxina e SNAP25, funcionam como ganchos moleculares que aproximam a vesícula da membrana. O cálcio ele interage com a proteína sinaptogamina, que age como um sensor e desencadeia a função completa. Assim, o neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica. Uma vez na fenda, essas moléculas elas se difundem por espaços minúsculos, da ordem de 20 a 40 nanômetros, e alcançam os receptores da membrana pós-sináptica. Essa ligação pode abrir canais iônicos ou ativar sistemas de segundos mensageiros, resultando em uma alteração elétrica ou bioquímica no neurônio seguinte. Se o efeito for despolarização, aproximando a membrana do limiar, temos um potencial pós-sináptico excitatório, que a gente vai chamar de PPSE. Se o efeito for de hiperpolarização, afastando do limiar, temos um sinal potencial pós-sináptico inibitório, PPSI. O neurônio pós-sináptico ele entrega dezenas, centenas ou até milhares de PPSS e PPSI simultâneos.
e só dispara um novo potencial de ação se a soma final ultrapassar o limiar. Ou seja, cada sinapse química não é apenas uma conexão, mas uma unidade de cálculo capaz de decidir se o sinal vai adiante ou não. Agora precisamos conhecer os protagonistas dessa comunicação, os neurotransmissores. O mais abundante no sistema nervoso central é o glutamato, o principal neurotransmissor excitatório. Ele vai agir em receptores como AMPA e NMDA, essenciais para processos de plasticidade, com a potenciação de longa duração, que está por trás da formação da memória. Porém, em excesso, o glutamato ele pode ser tóxico. O influxo exagerado de cálcio pelos receptores NMDA leva à morte neuronal, em um processo chamado excitotoxicidade, observado em AVCs e traumas cerebrais. Em contrapartida, o GABA ele é o principal neurotransmissor inibitório. Ele age em receptores GABA-A, que são canais de cloro, e GABA-B, que são metabotrópicos. Quando ativados, aumentam a entrada de cloro ou a saída de potássio, hiperpolarizando a célula. Drogas ansiolíticas, como benzodiazepínicos, aumentam a ação do GABA, reduzindo a excitabilidade cerebral e promovendo o relaxamento. Outro neurotransmissor fundamental é a acetilcolina. No sistema nervoso periférico, ela é liberada na junção neuromuscular, onde ativa receptores nicotínicos e gera contração muscular. No sistema nervoso autônomo, é o mensageiro-chave do parasimpático. Já no sistema nervoso central, participa de circuitos ligados à atenção e à memória. Não à toa, em doenças como Alzheimer, a queda na atividade colinérgica é um dos fatores que contribuem para um déficit cognitivo. As monoaminas também merecem destaque. A dopamina participa de circuitos de recompensa e motivação, mas também do controle motor. Sua deficiência nos gânglios da base é a principal causa dos sintomas motores do Parkinson. A noradrenalina, ela regula o estado de alerta e a resposta ao estresse, enquanto a serotonina modula o humor, o sono e o apetite. Muitos antidepressivos atuando a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. E não podemos esquecer os neuropeptídeos, como a substância P, envolvida na transmissão da dor, e das endorfinas, que geram analgesia e bem-estar. Eles mostram que a comunicação sináptica ela pode ser extremamente variada, indo de moléculas simples a cadeias peptídicas completas. Depois de transmitir a mensagem, o neurotransmissor ele precisa ser removido da fenda, senão a célula pós-sináptica ficaria estimulada indefinidamente. Existem 3 mecanismos principais: recaptação, degradação enzimática e difusão. O glutamato, por exemplo, ele é recaptado por astrócitos, que o convertem em glutamina e devolvem ao neurônio. A serotonina ela é recaptada pelo terminal pré-sináptico, e é justamente esse transportador que os antidepressivos ISRS bloqueiam. Já a acetilcolina ela é rapidamente degradada pela enzima acetilcolinesterase em acetato e colina. Essa rapidez explica por que a transmissão neuromuscular é tão precisa. Curiosidade clínica. O uso de inibidores da acetilcolinesterase, como a neostigmina, aumenta a quantidade de acetilcolina disponível e é uma estratégia no tratamento de doenças como a miastenia graves. Talvez o aspecto mais incrível da sinapse seja a sua plasticidade. Sinapses são estruturas fixas, elas podem se fortalecer ou se enfraquecer conforme a atividade. O potencial de longa duração, a LTP, ocorre quando uma sinapse ela é estimulada de forma repetitiva e intensa. Isso aumenta a resposta pós-sináptica por horas, dias ou até mais tempo, e envolve tanto modificações imediatas como a inserção de receptores AMPA na membrana, quanto mudanças de longo prazo, como a ativação dos genes que promovem o crescimento sináptico. Já a depressão de longa duração, a LTD, é o processo inverso, onde a sinapse ela se enfraquece. A coexistência de LTP e LTD cria a base para o aprendizado e o esquecimento. Nosso cérebro não só armazena informações, mas também descarta conexões que não são úteis, otimizando circuitos. Em resumo, as sinapses são verdadeiras unidades de processamento do sistema nervoso. As elétricas garantem velocidade e sincronia, mas é nas químicas que encontramos a riqueza, a diversidade e a plasticidade necessárias para comportamentos complexos. Os neurotransmissores são os mensageiros que carregam essa informação e seus mecanismos de liberação, ação e inativação, e formam o coração da comunicação neuronal.
Sem sinapse, não existiria memórias, emoções, movimentos ou pensamentos. E é por isso que estudar esse tema é tão essencial para entender como o cérebro ele funciona. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais na base elétrica dessa comunicação, explorando em detalhes o potencial de ação que foi citado nos vídeos dos neurônios, o fenômeno fundamental que dá origem a toda atividade neuronal. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a série completa de neurofisiologia aqui no Sistema Ativo. Bons estudos!